Galera, a gente tem uma novidade. Agora nós somos .com. Yeah! É isso aí. Para acessar os nossos vídeos, as nossas redes sociais, novidades, gifs, whatever, é só digitar aí, ó, sei lá, gdentretenimento.com. Muito mais fácil, né? Wow, fantastic, baby. Olá, meu nome é Pedro Brício E eu sou a Babi Dias. e hoje nós vamos falar de alguns fatos sobre K-pop que você precisa saber. O K-pop, como vocês já sabem, vem de Korean Pop, que é um pop da Coreia do Sul. Porém, não é um estilo assim muito identificável, porque tem muitas vertentes, né? E tipo, sei lá, muitos estilos diferentes, muitos grupos e etc. Ou seja, fica muito difícil identificar o que é pop e o que não é pop. Até porque o pop hoje em dia significa popular, da música ser conhecida e tudo mais. Citando, por exemplo, o Music Bank, que até aconteceu no Chile há um tempinho atrás. Ele é um dos maiores eventos de K-pop internacionalmente, e eles sempre levam o CNBLUE com eles. CNBLUE é um grupo formado por 4 caras que são super talentosos, que, diferente de outras boy bands, eles não dançam. Eles compõem muitas das suas músicas, tocam instrumentos e muitas vezes acabam ficando nessa tênue linha entre o K-rock e o K-pop. Por mais então que muita gente chame de K-rock, porque eles são realmente um grupo de rock, não é errado chamar também de K-pop. Se você parar pra pensar que K-pop é música popular, porque os caras realmente são muito populares. Assiste aí um trechinho do primeiro hit dos caras, I'm a Loner. What's up, everybody? Let's hurry up, let's hurry up, I did it all too. Let's hurry up, let's hurry up, I did it all too. Let's hurry up, 사랑해서 보아도 사랑에 눈부지는 건 2, 3, O que você precisa ter em mente é que o K-pop não é o único estilo musical em ascensão na Ásia. Tem muita música popular vindo do Japão, China, Tailândia e Malásia, por exemplo. E às vezes é bem difícil distinguir de onde é cada um se você não entende nada de língua asiática. Se você quiser que a gente fale mais sobre isso, deixa um comentário aqui embaixo. Alguns grupos de K-pop possuem subunidades diferentes dependendo de qual país que eles vão divulgar e etc. Por exemplo, o Super Junior, que tem o Super Junior normal, que é da Coreia, e eles também têm o Super Junior M, que é cantado em mandarim e é pro público da China. Alguns grupos também regravam seus álbuns dependendo do país que for para ser lançado, e debutam ou fazem comebacks novamente em outro país, em uma outra língua. Então, às vezes, como no caso do SHINee, com a música Nuna no Muyepo, que no Japão virou somente replay, e aí temos duas versões da mesma música. É basicamente a mesma, só que para mercados diferentes. Com o Psy virando super internacional, a gente recebeu várias perguntas sobre playback, que é algo que assombra vários artistas e fãs de todos os estilos musicais. Pra quem não sabe o que é playback, é basicamente quando um artista se dubla cantando com a música no fundo, que é basicamente um lip sync. Você mexe a boca? Vale lembrar que tocar com playback não significa que o artista não saiba cantar. Às vezes é uma exigência dos programas por não ter suporte a instrumentos, ou... Pra música ao vivo, mas às vezes não tem suporte. às vezes não tem suporte. Até aqui no Brasil, isso é muito comum.
sabe? Em todo mundo, é muito comum. Aqui no Brasil a gente tinha show do Criança Esperança antigamente, era tudo playback porque não tinha um suporte. Mas a gente bem sabe que tem alguns artistas que são feitos durante a gravação e que precisam do playback ao vivo para não serem desmascarados. Oi? Eu tô dando exemplo de música brasileira, tem que de K-pop. Eu não sei de algum do K-pop. Tem algum de K-pop? Alguns programas não têm o suporte para música ao vivo, mas dão a opção do artista cantar com o microfone por cima do playback. O que acontece é que muitos grupos de K-pop dançam muito. Então, às vezes, fica complicado você cantar e manter o fôlego, manter o ritmo, etc., enquanto você está dançando. Então, é muito mais negócio, mesmo que o programa tenha suporte para música ao vivo, às vezes é muito mais negócio você deixar o playback e cantar por cima para você poder fazer uma boa performance. Bounce like this, come on, bounce like we'll be in the house. See your part-time music, it's officially announced. Bye guys, hi ladies. 뒤한 놈들 나왔다 바라바라밤 나팔을 불어라. 어디 몸 좀 풀어볼까 나 따라따라 닻을 높이 올려라. Come on everybody, just step, kiss your body. 아무리 죽을 힘을 다해서 덤벼도 잽잽도 안 돼. 제대로 놀아줘. This will be. We going to the top forever. We gon' take it to the next level. Em shows de K-pop também existe o sistema de pré-gravação da música para apresentação, onde eles regravam a música para ela ser tocada no fundo durante o show. Isso existe para casos extremos de mau funcionamento dos instrumentos, para fadiga ou erros de qualquer magnitude. Tudo isso só mostra o quanto o K-pop está preparado e o quanto o K-pop busca a perfeição em todas as apresentações. Com música de fundo ou sem, seja em qualquer estilo ou em qualquer língua, os artistas estão preparados para darem o seu melhor e fazer assim o melhor show que eles puderem. Bom, falando em perfeição, temos agora a nossa promoção do Beast. É isso aí, igual a gente tinha falado no outro vídeo, nós vamos sortear entre o pessoal que está inscrito no nosso canal o Fiction and Fact. Beast, olha que bonito. Opa, Cube, ele tem várias fotos e tal dos caras, não sei o que, tipo... Tá, mas como é que faz pra galera participar e ganhar esse CD lindo, maravilhoso, super legal? Então, pra poder participar da promoção, são apenas 3 passos que você deve fazer. O primeiro, ser inscrito aqui no nosso canal. Obrigatório, hein? Você já deveria estar inscrito, então. Segundo, você tem que curtir a nossa página no Facebook. E o terceiro é comentar lá na nossa página, vai ter um tópico lá, promoção do Beast, comente aqui. Você vai deixar o seu comentário lá com o endereço do seu canal aqui no YouTube. Então são só 3 passos. Se inscrever, curtir a página e comentar lá no tópico da página. Fácil, né? Tu já vai ganhar aqui um CD, vai concorrer um CD maneiríssimo do Beast original, que foi doado pra gente pela Universal Music Brasil. Yeah! Valeu aí, Universal. Tipo, tô fazendo aí a alegria dos fãs de K-pop brasileiro. É isso aí, espero que vocês participem, espero que vocês gostem, continuem assistindo os nossos vídeos e que possam curtir o nosso vídeo e divulgar pro seu colega. E ir no show do YouKiss. E é isso. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Fantastic, baby. Você lembra? Como é que é o início, então? Super Junior M. Cara, Super Junior e Super Junior tipo... Não é M? É, Super Junior M, tanto faz com M. M. Mas Super Junior tem Super Junior de T. Tem Super Junior T também, que é Super Junior de trote. Não, trote, é trote. Que é trote. Que é tipo aquela música coreana, tipo... Eles têm que... Peraí, isso existe. Isso existe pra casos extremos. Peraí. Next. Dependendo de onde... De onde país? Pra vocês, mais não, uma... Bárbara não, porque... Pô, Bárbara. Bárbara. Perfeição. Bom, falando em perfeição, o que nós temos agora, Babi? Parece que é programa de auditório. O que nós temos agora, mano? Agora não tem isso, aquela Babi.
Você vai ser só a garota. Não, aí eu vou explicar a promoção, porque você não sabe explicar a promoção, eu que sei. Vai. Eu não sou só garota. Eu sou só garota. Fica segurando assim, ó. O que é Essa segurando? droga de seguir. Bom, falando em perfeição, agora temos uma... O que eu fui mudar? Promoção só filha. Não, mulher, pô. Nuna Não, mulher, pô. no mulher, pô. Isso, mas é isso aí. Nuna, não, mulher, pô. É só isso. Então, sabe o que é o no mulher, pô? É não, mulher, pô. No mulher, pô. Ai, que ridículo, dona Elisa. Não deixa só que eu dizer, por favor. Nuna no mulher, pô. Ridículo. Foi assim que eu decorei, vai fazer o quê? Então, às vezes, como no caso do Shiny, com Nuna no mulher, pô. Nunca será mesmo por isso, cara. No mulher, pô. Às vezes, como no caso do Shiny, com Nuna no mulher, pô. Calma, minha câmera no alto.